Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Eu sou Bárbara Souza e hoje vamos falar sobre racismo ambiental. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio 3 convidados. Começando as apresentações, aqui ao meu lado está a vereadora Mônica Cunha, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação, vereadora. Também está aqui Gaio Jorge, ativista e membro do Perifalab. Ele foi um dos jovens escolhidos para ir à COP28 no ano passado para discutir o clima. Seja muito bem-vindo, Gaio. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, eu também recebo aqui Mariane Del Rey, jornalista e escritora, integrante da Uniperiferias. Muito obrigada pela participação. Bom, racismo ambiental. O termo se refere à distribuição desigual dos impactos negativos da degradação ambiental e das mudanças climáticas entre grupos sociais marginalizados. Já foi usado para denunciar a situação das comunidades periféricas do Rio e da Baixada Fluminense, regiões que sofrem com alagamentos, falta de saneamento e a violência. O termo racismo ambiental gera muita curiosidade. Letícia, você sabe o que é racismo ambiental? Não, Nem tem ideia. não. Você sabe o que é racismo ambiental? Não sei. Eu acho que a dificuldade ao acesso à educação, saneamento básico, aquilo que a gente acha que é bom pra gente, só que o governo não disponibiliza. Não sei o que é racismo ambiental, não tenho ideia, mas gostaria de saber. Desde 1980, o termo racismo ambiental é usado por acadêmicos internacionais e se espalhou pelo mundo para descrever um fenômeno que os brasileiros conhecem bem: os efeitos de catástrofes climáticas que impactam negros, indígenas e pessoas em vulnerabilidade. O racismo ambiental tem um impacto significativo na população que vive em favelas e periferias, onde a maioria é negra. A falta de acesso a serviços básicos como água potável e saneamento, de estrutura urbana e de condições de moradia digna afeta a saúde e a qualidade de vida dos moradores e agrava os impactos das mudanças climáticas. Por isso, enchentes e deslizamentos são cada vez mais comuns por aqui. Alguns dos impactos mais específicos que a gente pode contar é, por exemplo, a exposição a poluentes e toxinas nas comunidades marginalizadas aumentam os riscos de doenças respiratórias, cardíacas e várias outras enfermidades. Já na economia, nós percebemos a perda de renda e oportunidade, bem como a degradação ambiental, que pode afetar, sim, os meios de sobrevivência das comunidades mais marginalizadas. Então é uma coisa que precisa ser discutida e pensada para que quando a gente acabe passando por algum tipo de situação atípica, as pessoas elas não fiquem desabrigadas, que não ocorram mortes, como aconteceu, que as pessoas não percam tudo. Então é importante sim ser discutido, mas não somente discutido, né? Ter planos de ação para que isso seja de fato resolvido. Então, gente, como a gente viu, né, o que é racismo ambiental, mas muitas pessoas ainda não têm ideia do que é, apesar de tantas discussões sobre o tema. Então, a minha pergunta, meu questionamento, o que é racismo ambiental a partir do olhar de cada um de vocês, seja na Câmara, seja no ativismo, seja dentro das periferias? O que é o racismo ambiental a partir dessa vivência de vocês? Acho que a gente pode começar a falar desse lugar, né, do trabalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, estar aqui novamente, mas hoje com você, Bárbara. É um prazer. Isso, acho que Notícia Preta sempre mandando ver, sempre com jornalistas lindíssimas e negras. Obrigada. Então, é um prazer, uma honra estar aqui novamente. Enfim, a gente está discutindo, não é um tema novo, porque a chuva acontece desde sempre, né? Chover faz parte da natureza da vida, né? Só que o que anda acontecendo, né, cada vez mais agravante, é que muda a história totalmente, né? Porque eu digo que chover é isso, é normal, mas só que chover na Zona Sul, né, e a gente fala na Lagoa, até mesmo no Catete, alaga, dificulta o ir e vir de quem está morando ali, né? Vai ter que levantar a barra da calça, ou a saia, se for muito comprida, pegar o chinelo e levar nos dedos, ou o sapato, enfim. Isso é uma coisa.
que depois aquilo vai escoar e vai vida normal. Agora, chover na favela, chover na Zona Norte, chover na Baixada Fluminense, destrói e mata. As pessoas perdem as suas coisas, as pessoas morrem por conta da chuva, né? E é isso que a gente tem que, de fato, tá passando. E aí o programa eu acho muito importante, sabe? Para as pessoas perceberem a diferença. Sim. E por que isso acontece nesses lugares? Porque quando a gente... Eu tenho uma forma meia chula no sentido de falar do dia 14 de maio, né? Porque o dia 13 de maio, todo mundo, dia da abolição, que eu não sei para quem, mas tudo bem. O dia 14, quando eles falam assim, abriu as senzalas e falou, vai-se embora. A gente foi para onde? A gente não foi para o Leblon, nem para Lagoa, nem para Ipanema. A gente foi para as favelas, né? A gente foi para a periferia. E até se por acaso nós fôssemos, né, para o Leblon, porque Ipanema não, ir para a Rocinha, lá na Gávea, tem total diferença de quem mora na Rocinha e de quem mora nos prédios. Tem total diferença de quem mora lá no Cantagalo, no Pavãozinho, de quem mora nos prédios. Sim. Então é sobre isso. Então isso é racismo, porque nesses lugares a maioria de que estão são negros. São pessoas negras, são mulheres negras, são homens negros. Então, por conta dessa situação que nós, de fato, entendemos como pessoas negras, que é racismo. Porque é sobre o racismo que os nossos corpos, as nossas vidas são atingidos desde sempre. Sim. E de diversas formas. Sim. O racismo ambiental é uma delas. Pois é. Enfim. E você, Gaio, como que você coloca o racismo ambiental dentro do seu olhar de ativista? São vários desdobramentos, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui também. Enfim, mas eu acho que são vários olhares, né? O termo racismo ambiental já é um termo que já existe há bastante tempo, mas eu acho que ganha coro, ganha força quando a gente consegue olhar os impactos que tem nos nossos territórios, né? Sim. A todo momento. E aí, como morador de periferia, eu acho que a gente tem propriedade para falar do que a gente sente na pele, mas apesar de que essa nomenclatura ganhou força agora, a gente enxerga que a galera está querendo entender mais porque está vendo que a casa está enchendo há muitos anos e quer achar uma forma de nomear esse problema, quer achar uma forma de expor, de explicar para as pessoas o que está acontecendo. E aí o racismo ambiental, ele é amplo, né? A gente está falando do Brasil. É claro que a gente, se for colocar na ponta do lápis, a gente sabe que a maior parte das pessoas que sofrem o racismo ambiental são pessoas de periferia que são pretas. Mas isso abrange outras comunidades também, que são as pessoas ribeirinhas, são as pessoas quilombolas. Então, o olhar de quem está na periferia a gente já sabia que isso estava acontecendo há muito tempo, mas agora a gente está nomeando e está querendo mostrar para o mundo, olha para a gente aqui, olha o que está acontecendo, está tendo esse descaso em Honório Gurgel, esse descaso em Acari. Acho que é a nossa perspectiva no momento, assim, é o que a gente quer trazer e levar para as outras pessoas, tipo, é isso. E você, Mari, como você vê o racismo ambiental dentro da sua área de trabalho? O que ele significa? Bom, primeiramente agradecer aqui o convite, a oportunidade, principalmente de estar contigo e estar participando desse programa e dividindo aqui esse momento maravilhoso com essas pessoas tão queridas. Bom, o racismo ambiental, né, ele tem muitas nuances, né? Quando a gente vem do racismo estrutural e vê que o racismo ambiental é mais uma nuance que, infelizmente, constrói essa estrutura racista. E me chamou muita atenção o comentário do Gaio, porque a gente esquece, né? A gente vive num contexto tão urbano e a gente fala tanto das favelas que estão inseridas no cenário de periferia que a gente acaba esquecendo das aldeias, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, que também são vítimas de racismo ambiental, né? Quando a gente fala hoje, que o tema está muito em voga, a gente fala racismo ambiental sempre atrelado ao que os governantes dizem que são desastres ambientais, sendo que é para além disso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no agro, a gente sabe que tem comunidades de agricultura familiar em territórios quilombolas, em territórios indígenas
que estão sendo contaminados por venenos, que estão, né, agrotóxicos que estão sendo disseminados ali naquela região. Então, eu acho que vai muito além, eu acho que a gente ainda precisa aprofundar o debate para mitigar ao máximo, né, porque não existe emergência climática sem falar de racismo ambiental. Pegando um pouco do gancho que ela falou sobre o agro, né, eu acho que um desdobramento importante do racismo ambiental é justamente a pauta da segurança alimentar. E o porquê eu digo isso? Porque quando tem essas emergências climáticas, essas chuvas torrenciais, a gente vê que existe um desdobramento direto nas pessoas em relação ao preço do alimento, né? O preço do alimento na hora de ser distribuído no Ceasa ou em algum grande mercado que faça essa distribuição. Quando nós vamos absorver esse produto, a gente sente o impacto no bolso. Então, além da gente perder tudo que a gente tem em casa, a gente tem dificuldade para repor o que nós perdemos no que tange alimentação e nutrição, né? Então, acaba fragilizando uma parcela da população que tem essa fragilidade no sentido financeiro e uma outra parte não tem fragilidade nenhuma ou muito pouca e que não é alcançada por esse desgaste, né? Enfim, e aí com isso acaba reverberando em outros espaços também. Só para contribuir aqui nesse fechamento aqui, enquanto vereadora, né, eu estava participando junto com outros 2 vereadores, William Siri, que também é do meu partido, do PSOL, e o vereador Rocal, que é de outro partido, mas, enfim, nós nos juntamos e formamos uma comissão no qual o William Siri é o presidente, que é para falar sobre essa situação climática dentro da cidade do Rio de Janeiro. E quando Daio, também ela comentou, né, sobre alimentação, isso foi o que a gente mais fez esse ano, quando a gente puxou audiência pública, puxou escuta, para estar discutindo exatamente, especificamente sobre o alimento, né? A falta dele por conta da destruição do racismo ambiental. É um ciclo, né? A gente fala de, por exemplo, alagamentos e aí perda da questão, né, do que você tem dentro da sua casa, mas aí você também entra nesse lugar do que você come no mercado. Enfim, são várias nuances, como a Mari falou, de um mesmo tema e que ele afeta populações diferentes de maneiras diferentes. Então, olhar para além da comunidade, que é o que está mais próximo aqui da parte urbana, mas olhar para além disso também, né? Claro. E, vereadora, pensando nesse lugar de trabalho do racismo ambiental, que ele já existe, é um processo que já faz parte, infelizmente, da vida das pessoas, o papel do Estado nesse lugar de resolver esse problema, assim, porque a gente vê repetidas vezes as mesmas questões acontecendo nas mesmas épocas do ano e as pessoas querem uma solução, como o Gai falou, a gente quer um nome para isso e a gente quer também uma solução. Então, onde o poder público, por exemplo, entra nesse lugar de resolver esse problema? É isso, boa pergunta, assim, Bárbara. Enquanto parlamentar que hoje estou, né, enfim, a gente traz, porque eu sou desse lugar, eu sou do movimento social, é nesse lugar que eu me constituí há mais de 20 anos. E, né, fazendo de novo referência ao Gai no sentido da escuta, da vivência, né, não da moradia em si, né, mas de estar lidando com pessoas todos os dias que vivenciam, e vivenciaram e vivenciam essa situação. Então, quando eu entro, me torno vereadora, que fez agora um ano, dia 2 de fevereiro de 2023, que eu tomei posse, já tinha na casa também de um colega meu, né, do meu partido, que era o vereador Tarcísio Mota, que hoje é deputado federal, ele tinha feito uma audiência pública, né, sobre essas situações e se falou muito na época que ele fez. Eu vou aqui ter uma falha de dizer que eu não sei se foi em 22 ou se foi em 21. E aí ele fez uma CPI na onde falou muito do Jacarezinho, porque teve uma época, né? Falou de diversas favelas, mas do Jacarezinho, né? Nesse momento, acho que foi em 22. Porque ano passado eu assumi, eu usei muito das recomendações que ele deixou, né, no relatório, né? Usei no sentido de cobrar. Eu fui ao Jacarezinho,
né, vi, que depois teve outra, porque é isso repetidamente, né? Porque aqui, né, e hoje com o Eduardo Paz nem se muda o prefeito, né? Então, assim, porque às vezes muda-se o gestor, mas as tragédias, a má gestão continua. E dessa vez nem se mudou o gestor, ele continua o mesmo. Mas é isso, as situações não mudam, né? Como agora chove, né? Choveu aí esses dias, e aconteceu, estava aí o Rio de Janeiro, foi um absurdo, como sempre, né? Porque eles não se incomodam de verdade. O orçamento público que é destinado, né, para saneamento, não vai da forma que tem que ir. Eles acham que o que se discute com os vereadores, né, lá no parlamento, destina-se às verbas, não vai total. E por que não vai? Porque também a forma de encarar o problema, quem está à frente tem práticas racistas. E aí acha que aquele valor não é importante para nós, para aquelas pessoas que estão lá, que sou eu. Não sou eu no sentido de ser a Mônica, meu CPF, mas são meus irmãos, são pessoas iguais a mim, que estão naquele lugar. Por isso que eu sempre me coloco, né? Então, falar de racismo ambiental sem falar de orçamento, porque isso está ligado. Sim. E a falta dele, é a falta de responsabilidade, né, desses gestores, que leva a todo ano a gente viver essa mesma história. Só para terminar, quando o Gaio apresenta ele, né, indo fazer essa viagem para... Eu acho que eu vejo uma esperança, né, nessa garotada, e aí, com todo respeito, mas é isso, é muito jovem mesmo, né, é cobrando de uma outra forma, de um outro lugar. Né, eu acho que, enfim, daqui para frente... Que é necessária essa movimentação. Sim, muito. Bom, gente, o Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta vai para um breve intervalo. Nós já voltamos. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta está de volta. O tema de hoje é racismo ambiental. Aqui no estúdio estão a vereadora Mônica Cunha, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Gaio Jorge, ativista e membro do Perifalab, um dos jovens escolhidos para ir à COP28 no ano passado para discutir o clima, e Mariane Del Rey, jornalista e escritora, integrante da Uniperiferias. Eu queria, Gaio, se você pudesse também falar da sua experiência na COP28. É uma conferência que vai falar sobre clima de um nível mundial, mas como a questão racial e social é abordada nessas conferências, assim, para fora do nosso universo nacional, como isso é tratado lá fora? Olha, são muitas questões, tá? Mas o primeiro ponto eu sou um jovem de periferia, eu sou engenheiro recém-formado lá. E estar nesse espaço é um lugar de resistência também, né? Enquanto homem negro, e aí olhar para a esquerda, olhar para a direita, ver que nós não somos maioria nesse espaço e ver que talvez a gente nem é tão bem recebido nesse espaço, sabe? E aí só de estar lá foi uma sensação, eu tô aqui, agora o que vamos fazer com isso, né? O que vamos fazer com isso é justamente estar falando sobre o racismo ambiental e a segurança alimentar nessas mesas de debate, mas com uma perspectiva diferente do que sempre é apresentada, né? Eu acho que, em grande parte, a perspectiva é de um acadêmico mais experiente ou de um gestor público com anos de carreira e não de um jovem de periferia, recém-formado, com construção social, ativista, fundador de um coletivo. Então, tem um olhar social um pouco diferente do que geralmente é colocado lá. E aí eu pude expor isso um pouco, né? Expor as nossas dores, né? Mostrar que a juventude também pode falar, que a juventude tem conhecimento para falar também. E não é só a perspectiva da juventude que está lá só para olhar. É a juventude que quer participar do debate. A gente sabe que são discussões internacionais que daqui a pouco gestores públicos da minha geração vão assumir decisões que foram pensadas por outras pessoas que não vieram dos mesmos lugares que nós. Então, estar lá também é uma garantia de sobrevivência para o futuro, né? Da nossa juventude de favela, da nossa juventude de periferia.
Assim, então tá com essas pessoas nesses espaços foi uma garantia de que a gente vai ter uma voz. Apesar de que eu acho que a gente poderia ter participado ainda mais. Acho que a gente está na luta de a gente ocupar novas cadeiras, novos espaços, mas foi nesse sentido, assim, foi importante para a gente estar ocupando esses espaços. 2020, na pandemia, as favelas, e aí muito nesse lugar do Rio, né? Eu sei que as favelas sobreviveram por causa de vocês. Por conta da juventude negra desse lugar. Foi eles, através do telefonezinho, né? Que eu digo que fala no mundo, é isso mesmo, que buscaram a cesta básica, porque e a água que necessitava. Todo mundo falava, tem que lavar as mãos. Oi, como que favela não tinha a maioria delas? Então foram eles que buscaram a cesta básica, foram eles que pegaram água, foram eles que trouxeram sabão. Então essa juventude negra que muito me orgulha. Eu estou aqui também para estar respondendo essas perguntas, mas fico mais lisonjeada de vendo o Gaio falar, enfim, do que qualquer outra coisa, porque é isso. Para mim é muito importante, sabe? Ter pessoas como você falando desses assuntos e tomando esse protagonismo. Exatamente isso. Foi por isso que a minha geração e antes de mim, que a gente chegou até aqui, que era para jogar, de fato, a bola em vocês e vocês seguirem. Muito orgulho. Desculpa, viu, Mari? Mas eu queria até complementar. Pode Na falar. verdade, eu super concordo, porque a gente acha que a solução das periferias está na periferia. Ela está nas epistemologias periféricas, que, na verdade, agora os nossos passos vêm de muito longe, né? Quando a gente pensa quando as periferias foram, de fato, constituídas. E que é isso, que é a nova geração, que é a juventude que está pegando essa epistemologia e colocando para frente. Como explicar para as pessoas que agora, ou melhor, que já sentem na pele esse tipo de problema há muito tempo, mas como trabalhar com elas esse assunto do meio ambiente, de preservação ambiental, do impacto que chega na casa dela, como ela pode reagir a isso, fazer também, se envolver e entender tudo isso. Como a gente leva esse assunto para a mãe que está ali com o seu filho, levando ele para a escola todo dia, que vai pegar o ônibus, para essas pessoas também fazerem parte desse tipo de tema de debate. Então, a iniciativa é sempre o nós por nós, né? Então, a gente não tem muito apoio de quem deveria nos apoiar. Então, a periferia, ela é mestre em fazer gambiarras tecnológicas e programáticas para levar conhecimento, né? Por exemplo, a gente não tem uma coleta seletiva efetiva nas periferias, mas as lideranças, as organizações que atuam nos territórios, elas já preveem cursos, oficinas, rodas de conversa, falando sobre educação ambiental, falando sobre preservação do território, né? Porque quando a gente fala meio ambiente, a gente acha que vai meio assim só pro verde, pro bioma, e não. Sim, todo um ecossistema, e a gente vive num ecossistema urbano que é pouco arborizado, e isso também deve ser levado em conta. A gente tem hoje na Favela da Maré do ar, né, mais poluído do Rio de Janeiro, não só porque é cortado por duas vias, né, que é a Brasil e a linha vermelha, mas porque não tem soluções efetivas, não tem a medição, não tem planos para melhorar, por exemplo, o ar daquele lugar. E aí a gente tem uma população que sofre com doenças respiratórias, e a taxa é alta. Numa favela formada num complexo formado por 16 favelas. E ninguém está falando sobre isso. Entende? Então, assim, eu acho que as organizações tomam muito mais à frente, e também acho que não tem como falar sobre racismo ou procurar soluções e mitigar se a gente não escutar as lideranças das periferias. Sim. A gente não escutar as lideranças faveladas, as lideranças ribeirinhas e originárias, enfim, né? Tudo que se caracteriza como liderança periférica, por isso mesmo, pelo que você falou. Eles vivem na pele. Sim.
E eles mesmo, conhecendo o território, vão buscar a quem pode dar suporte, principalmente financeiro, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade capitalista, vai dar as soluções. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente trabalha, que a gente precisa de apoio ainda, mas acho que a iniciativa das próprias organizações já estão sendo feitas. Já é o primeiro, já é um passo Exatamente. importante, né? Eu estava aqui pensando no contato que a gente tem com a educação ambiental, ou enfim, com essa temática. E eu me lembro da época da escola, de separar o lixo por cada cor, etc. Mas foi uma situação muito pontual e uma situação da minha vida. E eu fico me perguntando como abordar esse tipo de tema dentro das escolas e cada vez mais cedo. Porque eu acho também que isso fomenta um entendimento diferente, né? Assim, a Mônica falou de como a gente aprende um idioma mais cedo, a gente estava falando aqui nos bastidores, e eu acho que isso também passa por uma questão ambiental. Como a gente leva isso para dentro da escola, por exemplo? Como vocês enxergam isso, de levar o tema da questão ambiental para dentro das escolas, para as crianças aprenderem isso cada vez mais cedo? Bárbara, assim, eu enquanto vereadora, quando eu chego dentro daquela casa no passado, a minha política de vida não é política parlamentar, não. A política de vida é combater o racismo. Né? Porque eu, enquanto mulher negra, moradora desse estado, dessa cidade, sofri e no meu corpo uma das piores formas do racismo, que foi ter meu filho assassinado. Nossa. Né? E que tem diversas irmãs minhas, tristemente, que cotidianamente vivem isso, e é desse lugar que eu venho. Então eu tive que entender e aprender o que era o racismo dessa forma. Enfim, então quando eu entro para dentro do parlamento, a gente lança uma comissão, né, que eu sou a presidente, Comissão Especial de Combate ao Racismo. E por quê? Para a gente falar do racismo existente dentro da cidade do Rio de Janeiro. E, óbvio, não teria como não falar também do racismo ambiental, que perpassa todos os dias e todas as horas. Então, quando a gente conclui agora no final do ano, né, o relatório, com 88 recomendações, quando você fala das escolas, está lá no relatório, Bárbara, que as escolas, definitivamente, as escolas municipais dessa cidade, que sejam de fato ensinado a Lei 10.639, que ali fala de todas as formas de racismo, que é desse tamanhozinho aí, como a gente estava falando antes. Da minha neta tá aprendendo inglês com 7 anos. Porque é isso, é bem mais fácil esse entendimento, esse aprendizado e esse entusiasmo do aprendizado com essas idades. Falando sobre educação ambiental, né, e como isso vai chegar nas crianças ou a população de periferia como um todo, tem uma publicação de um amigo meu de correria aí, que é o Caio Scott, e eu não conhecia esse desdobramento. Ele falou sobre Oswaldo Cruz, que era um sanitarista super respeitado, mas que ele ganhou o tamanho que ele teve porque ele se tornou um excelente comunicador. Porque ele era um cara que falava sobre o que ele fazia de uma forma em que as outras pessoas conseguiam absorver. E eu fiquei encantado com essa publicação porque eu não sabia. E aí um grande problema que eu tinha quando mais novo era justamente não reconhecer nas pessoas que falavam sobre meio ambiente a mim mesmo. Eu não achava que as pessoas que estavam falando sobre meio ambiente se comunicavam com o que eu vivia ali. A galera abraçando árvore, né? Enfim, fazendo algumas coisas que, se eu fizesse na rua, especialmente onde eu morava, era ser taxado de idiota, de maluco. Então, em algum momento, isso me afastou, né? É cômico, mas isso é real, gente. A gente tá falando de periferia, a gente tá falando de Guadalupe ali. Então, assim, é uma questão de sobrevivência também, não abraçar árvores. Abraçar a árvore para ser tirado como um maluco. Então, é uma ferramenta, eu acho que a gente tem que pensar melhor nas estratégias de comunicação. Porque aí, a gente, enquanto pessoa negra, a gente tá eu venho de uma geração em que eu consigo já me olhar um pouco mais na televisão, né? Não tanto na parte da infância, mas de uns tempos pra cá eu consigo olhar e me conectar com algumas pessoas da televisão, algumas pessoas do YouTube. E aí, acho que a gente tá no momento já de melhorar a nossa comunicação em relação a isso. E usar essas ferramentas digitais como uma forma de atingir a escola, uma forma de atingir as pessoas de periferia, as crianças, enfim. Acho que é um caminho também. A narrativa tem que ser diferente para poder acessar essas pessoas, né?
Mari? Acho que ouvindo um pouco dos dois, eu acho que é a junção disso. A Mônica traz as leis e ele traz o afastamento, né? A falta de comunicação. Então, eu acho que, para pôr em prática, eu acho que é capacitação desses gestores, diretores, professores, que estão na linha de frente, que estão com a mão suja de giz, que estão no chão de escola. Mas uma capacitação com a linguagem que aproxime, com uma linguagem que reflita a sua realidade, o lugar onde você mora. Você está ouvindo um homem negro falar de abraçar a árvore e não se identificar. E não se identifica porque, como eu disse anteriormente, a gente tem, por exemplo, pouca arborização em lugares de periferia. Quando você vai em lugares da elite do Rio de Janeiro, você vê uma árvore em cada esquina. Você vê dentro das escolas jardins, mini parques. Então, na primeira infância, se você vive nesse ambiente, é normal você se identificar com esse tipo de gesto, por exemplo. Mas se você não vive, se você não vê, você não vai se ver nesse lugar. Então, eu acho que é um pouco das duas falas, assim. Eu acho que tem que capacitar os educadores que estão na linha de frente, né? Para além da teoria do que é educação ambiental. E essa metodologia, ela tem que ser revista, ela tem que aproximar a criança, o aluno, a sua realidade, para que ele realmente entenda, absorva e realmente também queira fazer parte desse movimento quando crescer. Obrigada a vocês por estarem aqui hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no programa e obrigada a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchauzinho.